estão? Vocês querem essa revisão hoje? Não quero não, quero não. Não quero não. Faz aquele... Eu não quero. Quero mouse do... Revisão, sétimo ano, vamos lá, galera. Primeiro, estamos falando sobre o Brasil. Vamos passar o ano todo falando sobre o Brasil. Então, temos que entender algumas coisas básicas para a nossa avaliação. Primeiro, o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Ou seja, cabe todos os continentes da Europa, todos os países da Europa cabem aqui no Brasil sem nenhum problema, em termos de extensão. Agora, vamos lá. O Brasil, ele é o quinto maior país do mundo, né? Nós ficamos atrás só dos Estados Unidos. Então, vai ser assim, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, né? Esse é o ranking em tamanho, em extensão. O Brasil está em quinto lugar, posição em quinto maior país do mundo. Olha que doideira, né? Tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. Para estudar o Brasil, nós dividimos o Brasil em pontos extremos, né? Pontos extremos do nosso país. Então, se pegarmos o Brasil de norte a sul, leste a oeste, vamos ter uns locais, né? Para saber o tamanho do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos entender. Totalmente ao norte, lá no norte, nós temos o Rio Ailã. É um rio que divide o Brasil com outros países, faz tipo a fronteira. O exército toma conta de lá para não ter invasão, beleza. Lá ao sul, nós temos um local chamado Arroio Chuí. É uma tribo indígena lá, tá, beleza? É a parte mais sul do Brasil. Totalmente a oeste, nós temos o Rio Moa, né? Também esse rio, ele divide o Brasil com outros países e faz fronteira com os países que dividem esse rio. E totalmente a leste, nós temos o Ponta do Seixo, localizado lá na Paraíba. Só um detalhe, quando amanhece, o primeiro amanhecer do Brasil é naquela região ali, 4 e pouco da manhã, tá amanhecendo já, tá claro, tá? É o primeiro amanhecer do Brasil. Que doideira, né? Amazônia Azul. Quando você vê o nome Amazônia, você não pensa na floresta não, viu? A floresta amazônica é considerada pulmão do mundo. Isso já perdeu esse título, isso não existe mais. Mas quando eu falo da Amazônia Azul, eu quero que você pense em recursos minerais. Por exemplo, nós temos as zonas econômicas exclusivas, que é uma parte do oceano que ainda é Brasil. E por ser Brasil, para dentro do mar, ainda é considerado nossa parte continental, ainda faz parte do Brasil. E nessa região existem duas coisas que são muito exploradas, que é o petróleo, e o gás natural, né? Esses dois, vamos dizer assim, recursos minerais, né? Eles são retirados nesse considerado Amazônia Azul, né? É observado do mundo todo, o pessoal já está de olho aqui e tal, nesse tipo de coisa. Faz parte do território brasileiro no oceano. Porque existe um pensamento de que, não, se eu estiver aqui no Brasil, quando eu for para dentro do mar, já não é mais Brasil. Sim, meu pequeno gafanhoto, ainda é Brasil. Um geógrafo chamado Milton Santos, né? Professor da USP, né? Já faleceu, esse cara aqui, né? Faleceu em 2011. Ele, considerado um dos melhores geógrafos do Brasil, ele propôs, né, na década de 90, no final da década de 90, ele propôs, baseado no meio técnico-científico informacional, ele propôs a divisão de 4 Brasis. Você não vai encontrar isso nos livros especificamente, porque isso nunca foi colocado em prática, né? Não era uma boa ideia para o governo da época. Eu não sei nem para que lado vai. E esse meio técnico científico informacional, ele dividia o Brasil em 4 regiões: Nordeste, Amazônia, aí região concentrada e região Centro-Oeste, né? Inclusive, essa divisão, ela tinha uma ideia muito boa. Cada desenvolvimento ficava nela. Então, tudo que fosse desenvolvido na região Nordeste ficava aqui, tudo que fosse dividido na região Centro-Oeste ficava lá, tudo que fosse desenvolvido na região Amazônia ficava lá e assim por diante. Só que aí, na época, eles não acharam isso muito interessante, mas seria uma boa ideia. Dentro dessas regiões, tem uma que é chamada região concentrada, que pega uma parte da região Sudeste e Sul, né? Que seria uma das regiões de maior concentração econômica do país, né? Eles são uma grande produção. É melhor prestar muita atenção. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui ó, né? Ele é um órgão federal que ele regulamenta algumas coisas do nosso país, principalmente a regionalização. Toda vez que você vê esse termo regionalizar, você vai pensar em quê? Em dividir. Toda vez que você vê esse termo regionalizar, você vai pensar
divisão. Esse cara tá querendo dividir aqui. Então, se você viu uma pessoa falando assim, eu vou regionalizar o Nordeste. Esse pessoal, ele faz questão de algumas coisas, não vou regionalizar eles. Aí, então, esse cara tá pensando em querer dividir alguma coisa. Eu vou regionalizar o Nordeste, porque eu passava fome, minha mãe passava fome, eu sou analfabeto, meu cachorro era analfabeto, eu comia calanguinho assado, e aí eu vou regionalizar o Nordeste para melhorar a situação dele. Então, quando você vê esse nome regionalizar, você pensa, mas esse cara quer me dividir alguma coisa. Que Nordeste? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Aí o IBGE ele dividiu o Brasil, né, na década de 1950 mais ou menos, em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? Essas foram as divisões que o IBGE fez no nosso país. Em anos passados, né, 1940, 1900, já houve outras divisões, o IBGE já tinha feito outras divisões, mas essas 5 foram as que ficaram até hoje, a configuração, a regionalização do nosso país, ela é baseada nessas 5 grandes regiões. O Brasil é conhecido pela sua biodiversidade. O que é biodiversidade? Não tô lembrado, não. Biodiversidade é a grande quantidade de flora, fauna, animais e vegetais e tudo vivo, né? Recursos que possam ser explorados ou não. Nosso país é um dos tem as maiores biodiversidades do planeta, né? Aqui no Brasil. Aí, existe uma regrinha na geografia. Quanto mais próximo dos trópicos, né? Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. O Brasil está situado no Trópico de Capricórnio. Quanto mais próximo dos trópicos, maior a biodiversidade. Quanto mais distante dos trópicos, menor a biodiversidade. Presta atenção, aí no Canadá, Groenlândia, para cima, não tem tantos animais, assim, insetos, outros animais menores, eles não aparecem naquela região. Porque quanto mais frio, né, mais difícil os animais tendem a aparecer nesses locais, né? O frio ele prejudica, ele não é uma coisa boa, não é uma coisa favorável à vida. É uma região inóspita, uma região difícil de ter vida. Ok? Então vamos lá. Quanto mais próximo dos trópicos, mais vida, mais biodiversidade. Quanto mais distante dos trópicos, menos vida, menos biodiversidade. Nada, um ambiente ideal para fazer uma fotossíntese. Na geologia do Brasil, nós temos uma geologia muito estável, né? Significa que é mais paradona, mais estável. Isso se deve, essa estabilidade, ao Brasil se localizar em cima da placa sul-americana, né? Existem várias placas tectônicas no mundo e o Brasil está em cima da placa sul-americana. Por isso que nós não temos terremoto de placas tectônicas, mas nós temos terremotos de outras coisas, mas de placas tectônicas nós não temos, ok? Minecraft é um jogo que ajuda você a entender algumas coisas, como por exemplo, rochas e minerais, né? O fato de minerar, de escavar, aquela coisa toda, traz alguns elementos que realmente na geologia existem. É muito bom. Então, vamos entender uma coisa. Minério e mineral, né? Existe uma diferença. Minério é quando tem valor econômico, né? Por exemplo, escavou e encontrou ouro, minério. Escavou e encontrou um diamante, minério. Tem uma empresa de minério aqui. Escavou ali e encontrou, sei lá, um rubi, minério, né? Estão escavando lá, estão minerando lá, estão encontrando rubi, minério. Eu sou rica! Mineral ele não tem valor econômico, né? Ele é uma rocha, granito, qualquer coisa que você possa escavar e encontrar no subsolo que não tem tanto valor econômico, né? Isso é chamado de mineral. Tem valor econômico? Minério, ok? Em plena ditadura militar aqui no Brasil, 1967, um general chamado Pedro Pinchas Geisel, né, ele propôs uma ideia de divisão, de regionalização, né, aqui no Brasil, bem interessante. Ela obedecia alguns critérios econômicos para poder se desenvolver e obedecia fronteiras muito rígidas para essa divisão acontecer. Entre elas tínhamos a região amazônica, região Centro-Sul e região Nordeste. Essas 3 eram a divisão feita no período da ditadura militar de Pedro Pinchas Geisel, né? E dentre elas, a mais rica, né, com certeza, era o Centro-Sul, né, que estava envolvido Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, essas regiões, como mostra aqui no mapa, ó,
Essas regiões, elas são consideradas, até hoje, né, as regiões mais ricas e produtivas do país. Estrutura geológica do Brasil. Vamos ter atenção com essa parte aí, que essa parte é meio complicada. Todos os países do mundo, galera, eles estão em cima de algumas estruturas geológicas que podem ser de várias naturezas. Pode ser muita água, muito petróleo, ou muita bacia sedimentar, ou muito ouro, tal. Então, nós aqui no Brasil, desde a década de 70, nós viemos estudando algumas coisas sobre a nossa estrutura geológica. Descobrimos algumas coisas. Por exemplo, nossa estrutura geológica é dividida em 3 grandes categorias. Bacias sedimentares, escudos cristalinos e temos ausência, não temos, né, dobramentos modernos. Temos dobramentos antigos, mas não temos dobramentos modernos. São dobramentos modernos, são estruturas que, quando o manto ele consegue enrugar assim a rocha e ela fica dobrada mesmo assim, como mostra essa imagem aqui, ó. Beleza, então nós não temos esse tipo de estrutura geológica, mas bacias sedimentares e escudos cristalinos. Sobre os climas, nós aqui no Brasil nós temos 6 tipos de climas, né? Nesse momento que você entende que no Brasil jamais vai nevar, assim, geralmente o pessoal tem, porque aqui no Brasil não neva, é agora que você vai entender. É claro. Nós temos um clima tropical, que é o tropical clássico, Brasil, um país tropical. Temos o tropical úmido, que é um tropical que dá uma chovidazinha, por isso que é úmido. Tropical de altitude, é um tropical, clima tropical, mas ele, devido à altitude do local, ele dá um certo friozinho, né? O tropical semiárido, que é o tropical daqui, né? Mossoró, tropical quentão. O clima subtropical, que é aquele tropical lá da região sul, né? Ele é um clima tropical, mas ele é um pouco frio. E o clima equatorial, né? Que é aquele clima da Amazônia, né? Que é quente e úmido, chove muito durante todos os dias, devido a estar perto da linha do Equador, por isso que é clima equatorial. É definida como uma divisão no território brasileiro em diversas formas. Cultura, economia, tal, administração pública e o planejamento. Essa divisão ela é chamada de regionalização, que é uma forma de dividir, né? Essa regionalização, ela divide e organiza tudo no nosso país. E ela foi elaborada pelo IBGE, né, galera? Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, comentários, perguntas, questionamentos seriam importantes para a humanidade. Deixa aqui no comentário, o tio vai responder. Valeu, galera! Curta, se inscreva. Vamos chegar a 1000. Valeu, galera! Tchau!